Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo de número 3, versículo de número 11. Quem encontrou, diga amém. Eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim vem aquele, mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Vou ler mais uma vez. Talvez a minha versão está diferente da sua. Estou usando a King James. Diz assim: eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Deus, esta é a tua palavra que foi lida, será ministrada aos nossos corações nessa noite de domingo. E a nossa oração é para que através desta palavra, a tua glória, a tua graça, alcance as nossas vidas na tua presença. Leva-nos, ó Pai, um pouco mais além nessa noite através da tua palavra, Deus. Que esta palavra traga fortalecimento, restauração, que esta palavra nos aproxime do Senhor a cada dia e que em tudo, Senhor, nós possamos ver a tua glória agindo no nosso meio. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Irmãos, esse é um texto de João, chamado o Batista, em um momento onde ele está discursando aos seus seguidores no deserto e batizando, aqueles que estavam se arrependendo dos seus pecados, querendo agradar a Deus e viver uma vida diferente da que os hipócritas escribas, viviam naquela época. Quando João Batista começou a pregar o arrependimento, esse era o tema central de sua mensagem. A sua ideia, a ideia do João Batista, era promover arrependimento em uma religião que era praticada apenas na ação, apenas na prática, Uma religião que era praticada, mas não era experimentada, que era praticada, mas não era vivida. E João prega o arrependimento baseado em duas coisas: baseado na lei que falava sobre arrependimento nas entrelinhas, e baseado na chegada do Messias, porque ele sabia que o seu ministério era preparar o caminho, Uma das certezas que nós temos de que ele sabia que o seu ministério era preparar o caminho é justamente Mateus 3,11. Aquele que é mais poderoso do que ele não é digno nem sequer de levar as sandálias, era Jesus, o Messias, que se levantaria dias depois desta mensagem, que daria seguimento àquilo que João iniciou, a pregação e ao batismo para o arrependimento. O nosso tema de hoje aqui é batismo no Espírito Santo. Eu quero enfatizar com você nessa fala de João sobre batismo no Espírito Santo. Mas a gente precisa entender o que é batismo. Esse texto, quando nós falamos sobre batismo nesse texto, ele é um dos mais importantes, porque nós encontramos nesse texto todos os tipos de batismo possível na vida de um crente. O batismo nas águas para arrependimento, o batismo com o Espírito Santo para fortalecimento,
e o batismo com fogo para a condenação. São pelo menos 3 meios de batismo, e esse versículo, ou seus paralelos, nos evangelhos sinóticos, Marcos e Mateus, e Marcos e Lucas, né? Mateus, Marcos e Lucas, é o único texto que traz as três formas de batismo num texto só, né? Então, nessa fala de João Batista, nós temos 3 batismos mencionados aqui. O primeiro batismo é o chamado de batismo nas águas. É o batismo para arrependimento, para perdão de pecados. É a decisão que você toma diante de Deus, de passar pelas águas batismais, como sinal de que você se arrependeu da vida pecaminosa que você vivia, e agora você quer viver em novidade de vida. Esse batismo, ele tem esse símbolo e essa representação desde a pregação de João Batista. Quando as pessoas queriam servir a Deus de verdade, o que eles faziam? Eles procuravam João, passavam pelas águas do batismo e se tornavam discípulos de João. E ali eles viviam em novidade de vida. Para nós, a igreja do tempo atual, que continuamos com essa prática, observando a ordem de Jesus, em Mateus 28, 19, que inclusive foi o texto que nós abrimos aqui o culto, continuamos a batizar pelo mesmo motivo, pelo arrependimento. Quando você decide largar o alcoolismo, a prostituição, o pecado, e decide viver uma vida que agrada a Deus de verdade, você passa pelas águas do batismo para que aquilo represente uma virada de vida, não é? Um novo jeito de caminhar, uma nova forma de andar. Talvez todos nós que estamos aqui nessa noite já passamos por esse batismo. Poucos entre nós talvez ainda não viveram essa experiência. Para aqueles que ainda não viveram essa experiência, ela é extremamente essencial, porque é o símbolo que você está dando a Deus de que você quer viver diante dele uma nova vida. É uma ação. Pastor, eu já fiz isso de coração. Mas Jesus deixou ordenado em Marcos 16, 15 e 16, e em Mateus 28, 19, para que nós passássemos pelas águas batismais como testemunho, para que isso se tornasse público, oficial. O batismo oficializa a sua decisão. Da mesma forma que você às vezes oficializa um documento com selo no cartório, da mesma forma que você oficializa uma compra ou uma venda com um contrato, da mesma forma que você oficializa um novo contrato de trabalho, né, a partir do momento que você assina a salvação, você assina o contrato de trabalho a partir do momento que você desce às águas do batismo. Para aqueles que já se batizaram há X anos atrás, né? Eu me batizei há 23 anos atrás. Alguns irmãos aqui há mais de 40, mais de 30, mais de 20 anos atrás, mais de 10 anos atrás. Para nós que já passamos pelas águas do batismo há muito tempo, nunca é demais trazer à nossa memória esses princípios batismais, de que nós escolhemos viver em novidade de vida, largar o pecado e caminhar para o Senhor. Esse é o primeiro batismo, o batismo para o arrependimento. Como eu já disse que o nosso foco aqui é o segundo batismo, eu quero pular para o terceiro, o batismo com fogo. O batismo com fogo apresentado por João aqui em Mateus 3:11 não é algo relacionado à experiência com Deus, tá? É o batismo para a condenação. Aquelas pessoas que forem julgadas, que não receberem o Senhor, que não entregaram a sua vida a Jesus, serão condenadas ao fogo do inferno
E essa expressão é chamada por João nesse texto de batismo com fogo. Pastor, de onde o senhor tirou essa conclusão? Do texto. Se você ler aí, ó, o versículo de número 12, você vai entender. Ele traz a pá em sua mão e separará o trigo da palha. Recolherá do celeiro o seu trigo e queimará a palha no fogo, que jamais se apaga. A maioria dos estudiosos, baseados nesse texto, conclui que esse batismo com fogo é o batismo para a condenação. Serão batizados com fogo as pessoas sem Jesus, né? Sem o Senhor. Este é o batismo com fogo. A palavra batismo vem do grego baptismo, que significa estar totalmente coberto por água, né? Há um símbolo do arrependimento, que quando você é totalmente coberto por água e depois se levanta, significa que o velho homem morreu, foi sepultado no momento que foi submerso, e o novo homem comprometido se levanta. A palavra não mudou na questão do fogo, significa estar totalmente coberto por fogo, justamente porque ele queimará como a palha, como disse o texto. Talvez nós trazemos aí agora à nossa mente as músicas que nós cantamos na igreja, que nos convida a sermos batizados com fogo, né? Muitas músicas do nosso tempo mesmo nós cantamos, né? Vem me batizar com o seu fogo. Se a gente levar o pé da letra, você está cantando pedindo para ser condenado, né? Então cuidado com o que você anda cantando por aí. Porém, é claro que o nosso Deus conhece o nosso coração, e Ele sabe muito bem o que nós queremos dizer quando pedimos para ser batizados com fogo, né? Nós estamos misturando alguns textos, por exemplo, como o de Atos 2, aonde foram vistas sobre as cabeças dos discípulos línguas como que de fogo, e aí as pessoas interpretam assim, nos batiza com fogo. Misturamos os dois textos, entendendo que isso é chamar o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, né? Então acredito que até antes de eu te dar essa explicação aí, você estava inocente nessa questão, e você não errou em pedir ao Senhor para te batizar com fogo. É claro que experiência pessoal é algo muito complicado da gente poder. Talvez você pode falar, eu orei para Deus me batizar com fogo, e eu vi fogo, e Ele veio e me batizou. Não tem problema nenhum, tenho certeza que foi Deus. Lá em Isaías 6, vem uma brasa viva do altar e toca com a tenaz na língua do profeta como sinal de purificação. Para a Bíblia, todas as vezes que o fogo apareceu no texto bíblico, era Deus purificando alguma coisa do pecado. Talvez nessa sua experiência com fogo, Deus estava te purificando, e não existe absolutamente nada errado com isso. Eu só quero deixar evidente para você, que na literalidade do texto, do capítulo 3, versículo 11 de Mateus, o batismo com fogo ali, não é para arrependimento e nem para fortalecimento, porque o batismo para fortalecimento é o outro que nós vamos falar. Esse batismo é o batismo para quem não experimentasse a água do Espírito. O batismo com fogo é o batismo da condenação, que é o batismo mencionado por João. Você pode pegar as palavras de João também nos demais evangelhos, você vai ver sempre que é uma palavra dura. Por isso que o batismo aqui é com fogo, é porque a palavra é dura. A palavra, ela é uma palavra que vem para nos confrontar, porque essa é o objetivo da palavra. Se a palavra de Deus em momento nenhum, ao ser pregada, nos traz confrontamento, alguma coisa está errada. Porque a palavra, ela é para confrontar. Se a palavra não me confrontar para que eu abandone o meu pecado, mude de vida e sirva ao Senhor,
ela não está tendo objetivo sobre a minha vida. Nós vivemos num tempo onde as palavras são bajuladoras, massageiam o nosso ego e não nos convidam à mudança de vida. Essa palavra não é de Deus. A palavra de Deus é semelhante à de João Batista, para arrependimento. É semelhante à de Jesus, para o arrependimento. É semelhante à de Pedro, à de Paulo, para arrependimento e mudança de vida. É isso que a palavra precisa produzir em nós. E João está apresentando aqui uma consequência para quem não desse ouvidos a essa palavra. Agora vamos ao batismo que nos interessa mais, vamos dizer assim, nessa noite. João disse que ele veio para batizar nas águas para arrependimento. Mas alguém viria depois dele para batizar com o Espírito Santo. Alguém que era mais poderoso. Faz uma promessa de batismo com o Espírito Santo. Irmãos, hoje nos nossos dias se torna até um pouco difícil explicar, porque parece que nós não sabemos mais direito o que é batismo no Espírito Santo. Deixamos às vezes o assunto de lado. Muitas vezes não tocamos mais no assunto sobre batismo no Espírito Santo. Às vezes não oramos mais por isso. Eu ainda me converti num período que a igreja dobrava os joelhos no chão e clamava por batismo no Espírito Santo. Quando um crente tem a necessidade de conhecer a Deus um pouco mais, de se fortalecer em Deus um pouco mais, ou de querer trabalhar para o Senhor, é esse batismo que ele deve buscar. Lembrando aos irmãos que a palavra não mudou. Ser batizado significa estar totalmente coberto, estar totalmente cheio, inundado pelo Espírito Santo de Deus. A proposta do batismo no Espírito Santo, ela é apresentada por João. Não era apenas por fim profético, para algo que aconteceria com a igreja em tempos futuros. Era uma esperança. Por quê? João está apresentando uma proposta para quem queria ir um pouco mais além do que a letra da lei ensinava. Só permanecer naquilo que a lei estava ensinando, João está dando esperança, porque era muito pouco. Todas as pessoas que procuravam João queriam dar um passo a mais, queriam experimentar algo a mais, queriam viver algo a mais, queriam ir um pouco mais além. Não apenas conscientizar daquilo que era certo, ou daquilo que deveria ser praticado, e era praticado dentro de uma rigorosidade muito forte. João está dando uma esperança para que os discípulos ou seguidores de Jesus experimentassem. Por isso que ele não poderia dar aquilo, e sim quem é mais poderoso do que ele, e sim quem viria depois dele. O batismo no Espírito Santo significa justamente isso: dar um passo a mais em direção à intimidade e à comunhão com Deus. Há vários aspectos sobre batismo no Espírito Santo que precisam ser estudados com mais riqueza de detalhes, vamos dizer assim. Ano passado, aqui na Escola Bíblica Dominical, nós estudamos sobre dons espirituais, 1 Coríntios 12, 13 e 14. Nos tomou quase o ano inteiro, porque são muitos detalhes. Eu não estou aqui para dizer que você tem que orar em língua estranha,
profetizar, dar palavra de sabedoria, de conhecimento. Aliás, nós precisamos, até como bons batistas que somos, separar as duas coisas. Batismo no Espírito Santo é uma coisa, dom espiritual é outra coisa. O meio pentecostal mistura. Para o meio pentecostal, ser batizado no Espírito Santo significa orar em línguas. Para o renovado, não. Para o batista, não. Para o batista, batismo no Espírito Santo é uma coisa, dom espiritual é outra coisa. Por quê? Batismo no Espírito Santo, para nós, é considerado por Langston, o principal teólogo batista, como a segunda bênção que o cristão recebe. A primeira bênção que você recebe é a salvação. A segunda bênção que você recebe é o batismo no Espírito Santo. O que é para nós o batismo no Espírito Santo? Em primeiro lugar, um fortalecimento espiritual. Por isso que eu digo que é ir um pouco mais além. Você já viveu aquele momento de fé, na caminhada da sua fé, que você não tinha forças para lutar, que você pensa em desistir, que você quer ficar em casa, você não quer mexer com a igreja, você não quer sair, você quer se trancar? Ou aquele momento na caminhada de fé, que você é vencido pelo pecado, você não consegue, você luta, você sabe que está errado aquilo que você está fazendo, mas você não consegue abandonar. Sabe o que nós estamos precisando quando vivemos isso? Batismo no Espírito Santo. Porque o batismo no Espírito Santo é um fortalecimento espiritual. Você está fraco e o Espírito Santo te fortalece. Então, batismo no Espírito Santo, em primeiro lugar, é fortalecimento espiritual para quem está fraco na fé. Você está fraco, meu irmão? Se nós estamos fracos, nós estamos precisando mergulhar no Espírito Santo, ser submergido por Ele, estar na presença dEle, porque é Ele quem nos fortalece. Existem momentos da nossa jornada que palavra pastoral nenhuma vai trazer fortalecimento sobre nós, que conselho de nenhum amigo vai nos fortalecer. É somente a ação do Espírito Santo de Deus que nos mantém de pé. É um fortalecimento espiritual para enfrentar batalhas. Eu tenho certeza que você tem as suas, eu tenho as minhas. Cada um de nós carregamos as nossas lutas. E o batismo no Espírito Santo é para lidar também com essas batalhas em meio à guerra. Nós não podemos ir vazios, nós precisamos ir cheios, transbordantes do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, em segundo lugar, ele é para renovação. Porque fato é, nós somos batizados no Espírito Santo apenas uma vez, né? Tem como ser batizado no Espírito Santo várias vezes, né? Você é batizado uma única vez. E talvez no decorrer da caminhada, devido às dificuldades do percurso, nós esfriamos a nossa fé. Tendo o batismo no Espírito Santo, nós também somos renovados. Deus pode te renovar. Se você já foi batizado no Espírito Santo e continua fraco em meio à batalha, se você foi batizado no Espírito Santo e continua sendo vencido pelo pecado, se você já é batizado no Espírito Santo e o desânimo tomou conta do seu coração, o batismo no Espírito Santo que você viveu há não sei quantos anos atrás,
ainda te dá a possibilidade de renovo espiritual. E Ele nos renova a cada dia. Essas forças são revigoradas a cada amanhecer, a cada acordar, a cada situação que parece que o inimigo está vencendo você, o Espírito Santo te enche e Ele te renova. Ele reacende os dons que talvez as decepções apagaram. Aquele dom seu que está enterrado, que está escondido, o Espírito Santo de Deus traz de volta quando você vai além. Mergulha nele, bebe dele, experimenta dele. Porque aos olhos de João, só a letra não era suficiente, só a prática da letra não era suficiente. Por isso que naquele tempo estava cheio de hipócritas. Seguiam a lei, entendiam, praticavam a lei, mas não experimentavam. Não seja assim, meu irmão. Queira ir além, queira ir mais profundo, queira conhecer Deus mais de perto, queira experimentar o Senhor. Sabe por quê? Senão nós vamos assentar na cadeira de juízes. Vou citar para você uma máxima: todo crente vazio do Espírito Santo, todo, sem exceção, de mamana caducando, se ele estiver vazio do Espírito Santo, ele se torna um juiz dentro da igreja. Fulano de tal está errado, aquela igreja está errada, aquele pastor fez errado, a tia da escolinha fez errado, o diácono fez errado, o irmão que senta do meu lado fez errado. Ele começa a virar um juiz, ele aponta, e às vezes ele é incapaz de olhar para dentro de si. É mais ou menos sobre isso que Jesus estava falando, quando disse para o fariseu assim: antes de tirar o cisco do olho do seu irmão, arranca a trave que está no seu. Porque quem se esvazia, senta na cadeira de juiz, e começa a acusar, a apontar, a encontrar algumas coisas que muitas vezes até nem acontece, mas ele está na cadeira de juiz. Quando nós estamos assim, julgando, encontrando erros, falhas, claro, que não envolvam caráter, heresias, né? Ministério. Quando nós ficamos com esses titizinhos, para aqui, para ali, sentados na cadeira de juiz, é porque nós estamos precisando experimentar do Espírito Santo de Deus, mergulhar em Deus. Eu desconheço um crente cheio que fique julgando os outros. Eu desconheço um crente cheio do Espírito Santo, que vê erro em tudo, que vê dificuldade em tudo. Um crente vazio reclama a falta de estrutura para trabalhar para o Senhor. Um crente cheio pega a pouca estrutura que tem e dá o seu melhor. Um crente vazio reclama que a igreja não tem folheto para evangelizar. Um crente cheio sai e dá o próprio testemunho sem um folheto sequer. Crente vazio: não evangeliza não, porque essa igreja não compra um folheto. Possível que esse pastor não pode comprar um folheto com carimbo. Não evangelizo, a obra de Deus não está sendo levada a sério. O crente cheio: tem folheto? Não, vou dar meu testemunho, mas não vou parar de evangelizar. Crente vazio: canto não, porque esse microfone é lenço, é do Paraguai, alguém comprou lá no Oiapoque. Não foi não, viu, irmão? São exemplos. Os microfones aqui é tudo Shure. É um lençol comprado lá no Oiapoque. Não canto, eu só canto no Shure. O crente cheio
canta até sem microfone. Crente vazio, eu canto se tiver um microfone só para mim. Crente cheio, divide o microfone com outro irmão, não tem problema. Eu já vi isso acontecer em muita igreja, cantar duas irmãs usando o microfone só. Põe assim, assim canta. Estou te dando exemplos. Eu desconheço um crente batizado no Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, desanimado. Quem é cheio é animado, quer estar na presença do Senhor a qualquer custo. Por isso que nós precisamos de batismo no Espírito Santo, porque é renovador. Talvez, irmãos, nós estamos precisando de uma renovação espiritual sobre nós, para que nós possamos voltar a dar a Deus o nosso melhor, para que nós possamos parar de arrumar desculpas e começar a fazer para Deus aquilo que nós temos que fazer. Batismo no Espírito Santo é para fortalecimento. Batismo no Espírito Santo é para renovação espiritual. Batismo no Espírito Santo é uma capacitação espiritual que o cristão recebe. Batismo no Espírito Santo é uma capacitação. Os discípulos ainda não haviam sido batizados no Espírito. Na hora que Jesus está sendo assunto aos céus, ele olha para os seus discípulos e pede: permanecer em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, preguem em Judeia, Samaria e os confins da terra, depois que fossem revestidos de poder. Atos 1:8. Depois que os discípulos recebem a visitação do Espírito Santo em Atos 2, é que eles saem pregando o Evangelho, porque era necessário uma capacitação do Espírito Santo sobre a vida deles. Você não precisa ser batizado no Espírito Santo, entre aspas, para evangelizar. Os discípulos fizeram isso na missão dos 70 2 vezes. No ministério de Jesus, antes de receber batismo no Espírito Santo, eles expulsaram demônios, curaram enfermos, ganharam almas se converteram pela pregação deles, né? Porém, essa obra, ela é feita com mais eficácia se tiver o Espírito Santo. Tanto que foi. Na missão dos 70, eles alcançaram a sua região. Cheios do Espírito Santo, eles ganharam o mundo inteiro. Eles visitaram todos os continentes. Ser batizado no Espírito Santo também é ser capacitado. Eu vou confundir o texto, mas acredito ser João 14:24. Palavra de Jesus aos seus discípulos, mencionando o Espírito Santo de Deus. Diz assim: e ele vos fará lembrar de tudo que vos tenho ensinado. Por quê, irmãos? É o Espírito Santo de Deus quem nos capacita. Talvez você pense assim: não vou trabalhar para o Senhor dessa forma. É 24 mesmo, Silvio? 26, obrigado, Silvio. João 14:26, e ele vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho ensinado ou dito. Talvez você pense assim: não vou fazer porque não sou capacitado. Deixa eu te contar uma coisa. Esse não tem que ser o nosso pensamento. Porque nós nunca seremos capacitados o suficiente para servir a Deus. Nunca, meu irmão. Forme em 10 cursos superiores, ainda assim para a obra de Deus te faltará alguma coisa. Sempre te faltará o Espírito Santo, porque na verdade você precisa só dele, e de mais nada. É ele quem te capacita. Na verdade você precisa dele primeiro. É claro que a pessoa que ajuda no louvor, por exemplo, que canta no louvor ou toca, o Espírito Santo vai capacitar. Claro que se ele fizer uma aula de canto, aquilo vai somar, né? Se ele fizer uma aula de instrumento, aquilo vai somar, é claro.
Mas isso vai até dar certo, essa aula, porque o Espírito Santo é que vai capacitar, né? Nem a pessoa. Se ela fizesse aquilo sem o Espírito Santo, não daria nem certo. E eu te provo. A pessoa vê uma necessidade na igreja e pensa assim: vou aprender a tocar para suprir a necessidade. Ele entra na aula e não dá certo. E não tem o Espírito Santo. Não é esse o pensamento. Não é só ocupar um lugar. Servir a Deus não é só estar em um lugar que está desocupado. Servir a Deus é mais além. Se a pessoa falar assim: não, eu vou tocar e para melhorar agora eu vou fazer uma aula, aí é diferente. Porque é o Espírito Santo que está conduzindo. Nós nunca seremos capazes, por nós mesmos não, mas sim pelo Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem nos capacita. No demais, irmãos, é perda de tempo. Você não tem que pensar assim, sabe por quê? Porque é o Espírito Santo que te capacita. Talvez você pense que você é um incapacitado, mas é o Espírito Santo de Deus que vai te usar. Na hora que eu subo aqui em cima, não sou eu, não é a minha capacidade, não é a minha formação, é o Espírito Santo. Porque se não for o Espírito Santo, eu estou enrolado, eu arrumei um grande problema. Não pode ser na força da minha capacidade, tem que ser por Ele, porque a obra é dEle, é Ele que capacita, é Ele que faz, é Ele quem nos dá a direção, é Ele que nos dá a palavra, é Ele que nos dá a canção, é Ele que nos dá a lição, é Ele que nos ajuda a fazer muitas vezes aquilo que nós não sabemos fazer, porque é Ele que nos capacita, só Ele. Então, o batismo no Espírito Santo é para fortalecimento espiritual, para renovação espiritual e para capacitação. Resumindo, para a gente poder encerrar, o batismo no Espírito Santo é para a gente dar um passo a mais em direção a Deus. O batismo no Espírito Santo é uma oportunidade que nós temos a mais de experimentar do Senhor, de beber da água do Espírito, de ser cheio de Deus. Não vai nessa, meu irmão, de que apenas entender a letra é suficiente. Não é, vai faltar alguma coisa. Vai faltar alguma coisa. O próprio Senhor Jesus advertiu os seus discípulos, dizendo: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. É um erro para nós não conhecer as Escrituras. É um erro para nós não conhecer o poder de Deus. Isso foi reforçado por Pedro em sua carta, dizendo: antes crescei na graça e no conhecimento. A graça é o Espírito Santo, é o beber da água. A graça é o provar, é o dar o passo além. Nós precisamos encontrar, na verdade, um equilíbrio entre conhecimento e experiência. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Deus vai nos abençoar a partir do momento que nós nos equilibrarmos. Mas preste atenção, só ler a Bíblia toda, só mergulhar na teologia, não será suficiente se eu não der um passo além até o Senhor, se eu não experimentar o Senhor, se eu não beber da água do Espírito de Deus. Irmãos, nós precisamos de boas palestras, nós precisamos ser motivados, nós precisamos ser fortalecidos muitas vezes, claro que sim, mas muito mais do que isso também, nós precisamos provar Deus. Não estou querendo aqui dizer sobre aquelas coisas exageradas que às vezes nós entendemos sobre o assunto, não. Estou falando, irmãos, de algo mais sensato. Irmãos,
Nós precisamos chorar diante de Deus de vez em quando. Nós precisamos ser tocados pelo Espírito Santo, irmãos. Nós não podemos sair da igreja vazio todo domingo, toda quinta-feira, da mesma forma que nós chegamos. Nós não podemos querer, irmãos, apenas a interpretação da letra, sem mudança de vida. Nós não podemos, irmãos, continuar entendendo as coisas e conhecendo e sendo vazios. Nós não podemos continuar sem transbordar aquilo que Deus tem colocado dentro do nosso coração. Nós temos que sentir um arrepio de vez em quando, não é possível. Nós temos que ser renovados, fortalecidos pelo Senhor. A graça do Senhor tem que nos alcançar. O fortalecimento de Deus tem que nos encontrar. Porque muitas vezes só entender não vai ser suficiente. Só entender que passaremos por luta não vai nos ajudar muita coisa não. Nós estamos careca de saber que todos nós vamos passar por dificuldades. Nós precisamos nos sentir fortalecidos. Nós precisamos entender que a ação do Espírito Santo vem sobre nós, renovando as nossas forças. Nós precisamos sentir Deus conosco diante de cada adversidade, diante de cada momento difícil, diante de cada depressão que nós enfrentamos. Nós precisamos sentir o Espírito Santo nos apoiando, estando conosco. Nós precisamos saber que Ele está ao nosso lado. Isso é batismo no Espírito Santo. Talvez alguém apenas falar para você assim: Deus está contigo, em alguns momentos não será suficiente. Vai ser necessário sentir que Ele está com você. Fechar os olhos e entender que a presença do Espírito Santo está ao seu lado. Entender que Ele está pegando a sua oração de súplica, de clamor, e está conduzindo ela até o Pai. Às vezes vai ser necessário você perceber que Ele foi à sua frente na hora da batalha, e você não precisou nem guerrear. Na hora que você chegou lá, todos os seus inimigos já estavam mortos. Isso é ser batizado no Espírito Santo. Ser batizado no Espírito Santo é saber que Deus está com você, te enchendo. É sair de um momento de oração, é sair de um momento de jejum, tendo a certeza de que você está robustecido de poder, cheio da graça do Senhor. É sair de um culto tendo a certeza de que Ele te visitou. Isso é ser batizado com o Espírito Santo. Aleluia. Se coloque de pé. Aleluia. Enquanto a Márcia vai cantar ao Senhor mais uma canção, vamos orar. Glória a Deus. Quem sabe você entrou aqui vazio. Quem sabe há muito tempo você está se sentindo sozinho. Quem sabe há muito tempo você está fraco, a caminhada está difícil. Essa palavra foi para você. Essa palavra foi para você que precisa ser cheio. Essa palavra foi para você que precisa se lembrar de como é beber da graça, como é beber da ação do Espírito Santo. Isso é para nós, irmãos, isso é para você. Essa palavra é para que o Espírito Santo toque o seu coração e você seja fortalecido para esse momento de luta, de adversidade que você está enfrentando. Tudo o que você precisa, meu irmão, é querer ir mais fundo, querer conhecer a Deus um pouco mais. Você faz isso pedindo, chamando por Ele, clamando por Ele. Comece a orar ao Senhor nesse momento. Comece a pedir a Deus nesse momento. Essa oração eu não posso fazer por você, ela tem que ser sua. Peça a Deus para que você possa ir um pouco mais fundo. Peça ao Senhor para que você possa conhecê-lo um pouco mais. Peça ao Senhor para que você possa beber da água que Ele tem para te dar. Peça ao Senhor para que essa noite seja a noite do seu fortalecimento espiritual. Em nome de Jesus. Faça essa oração, meu irmão. Não espere a minha, não. Talvez é tão difícil orar pedindo. Talvez o inimigo vai soprar no seu ouvido para você ficar calado. Mas só você e Deus sabe o quanto que você está precisando ir um pouco mais além. Conhecer a Deus um pouco mais profundo. Aleluia.
Aleluia. Glória a Deus.